Daí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudade dessa turminha animada? Vamos dar continuidade da nossa aula, né? A gente falou esses dias, né, do tema do Egito, agora a gente vai falar um pouco sobre a arte grega, né? E aí, como começo do tema aí, né, a arte tem a nossa cara, porque nisso, né? Porque a arte grega, né, tem ali o seu ponto, né, que sempre que quando você vê um elemento desse, você vai saber que é a arte grega, né, por causa dos elementos que ela proporcionou, né, então é a cara, né, da arte grega, então por isso que pô, entra nesse tema, né, a arte é a nossa cara, né, alguma coisa que representa, né, quando a gente quer representar. E aí na imagem aí a gente tem algumas, né, construções aí, né, que são atuais, só que com base na arte grega, né, na arquitetura grega. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada parte disso especificamente. Ó, a arte grega, o ser humano como medida. Embora a arte grega seja bem mais antiga, pois remonta a quase 2000 anos antes de Cristo, o chamado período clássico, que se estende entre o fim das guerras persas de 480 a 479 e o ano de 323 a.C., quando morreu Alexandre o Grande, é aquele no qual se verifica maior florescimento artístico que mais influenciou a civilização ocidental. Nesse intervalo surgiu a arte teatral e foram criadas notáveis esculturas e obras de arquitetura monumental e de inigualável valor estético. Então, a arte grega, então, ela vem aí já de 2000 anos antes de Cristo, mas o maior florescimento ali, teve o maior criação assim de arte, né, foi nesse período aí, né, de 480 a 323, né, antes de Cristo. E nesse aí foi criado muita coisa, foi o teatro, foi muito desenvolvido, né, a escultura, a parte de arquitetura, né, as construções monumentais, né, construções gigantescas, né. E então vem tudo aí nesse pequeno período aí, né, conhecido como o período clássico, né, da arte grega. Ó, nesse período, né, para a gente ter uma ideia, viveram aí ó, os filósofos né, conhecidos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Ó, este último, um pouco mais recente que os outros dois, entre as personalidades políticas mais proeminentes está a de Péricles, né, um grande incentivador das artes, que fez construir, entre outras obras importantes, a Acrópole de Atenas, né, a gente vai ver uma imagem já com edificações como Paternum, o Erechtheion, o Templo de Atena e o Propileus, né? A grande influência de Péricles tornou o século V, né, anticristo na Grécia conhecido como o século de Péricles ou a Idade de Ouro de Atenas, né, por causa de tudo que ele fez, né? Ele era incentivador da arte, né? Então ele incentivava os artistas, né, a criarem, a construírem, né, essas grandes, né, cidades, construções, né, e ornamentando, né, com grandes esculturas e pinturas. Nessa imagem que vocês podem ver melhor aí na apostila, né, é a Acrópolis de Atenas, né, que foi construída aí, né, sobre quando Péricles, né, estava no governo. E podem ver que na primeira imagem aí é uma foto atualmente, né, como ela está hoje em dia, e na segunda imagem a gente tem uma ilustração de como ela era, que hoje em dia ela pode ver, né, que só tá as colunas, né, ali de pé praticamente, as vigas em cima de sustentação, mas o telhado, né, essas coisas não estão aí na imagem, que é uma coisa que com o tempo, né, acabou se desfazendo, por exemplo, na cobertura, por exemplo, eles poderiam usar madeira ou outros materiais um pouco mais frágeis, e com o tempo, né, acabou apodrecendo e acabou se perdendo, né? Então essas partes aí são feitas, né, de pedras, rochas, né, mármores, essas coisas assim que acabaram resistindo ao tempo, são os mais característicos. Muitas construções, né, gregas que a gente pode ver hoje em dia estão sem essa parte de cobertura, né, porque acabou se perdendo com o tempo. Uma coisa característica também das construções, né, da arquitetura grega é essa referência aí, né, ao dórico, jônico e coríntio, né? Ó, estão falando grego, né? A arquitetura grega
como a egípcia e muitas outras da antiguidade, era monumental, né? Grande, né? E bastante voltada para construções de templos. Três gêneros marcaram particularmente a Grécia nesse período: dórico, jônico e coríntio. Todos eles privilegiavam a harmonia das formas e, de modo geral, tinham forma retangular, quando observado de cima, e eram circundados por colunas que sustentavam uma cobertura dividida em duas vertentes, né, ou águas, né, um telhado assim, igual a maioria dos telhados das casas, né, duas águas. É, o núcleo da edificação era uma câmara chamada de cela ou naus, e dedicada à imagem, né, do deus homenageado, né, que então eles cultuavam bastante, né, os deuses, né, e como ele fala no começo ali, né, com o homem como centro ali, alguma coisa assim, indicava que esses deuses também eles eram todos baseados no ser humano, né? Não eram criaturas assim como monstros, né? Como um dragão, alguma coisa assim, né? Então os deuses ali, Olimpo, Atena, tudo ali, eles tinham, né, a forma humana, né? Só com atributos, né, de deuses. Tinha heróis, né, que eram de muitas histórias que eles eram metade humanos, metade deuses, né? E assim, então esses templos, né? Essas construções eram dedicados à homenagem desses deuses. Ó, que a gente consegue ver, né? Mais duas imagens aí. E a gente pode ver isso que falou ali antes. Todos eles eram retangulares, né? A fachada aqui era mais estreita que as laterais, então ele era feito comprido assim, né? Retangular. Se você ver de cima, você vai ver um retângulo, né? E todos, né, tinham essa característica aí de ser rodeado, né? Em volta todo dele tinha essas colunas de sustentação. E aqui a gente pode ver também, né, um templo, né, como ele está hoje em dia, como eu falei, sem a cobertura, e o templo como uma ilustração de como ele seria, né, no auge lá quando ele foi construído, né, ainda sem estar essa deterioração do tempo. E aqui a gente tem um exemplo do capitel, né, da parte de cima dessas colunas. O dórico ali, ó, ele é mais simples, o jônico é um intermediário entre os dois e o coríntio é o que é mais detalhado, né? Tem ali elementos de folhas, né? Umas partes de rococó ali nesse circulares aí, né? Uma coisa bem característica então. Em todos esses templos, né, você vai encontrar esses três tipos de característica. Aqui mesmo nesse aqui você pode ver, aí na revista dá para ver, na apostila dá para ver melhor, que é o o dórico, né, que é o característico daquele templo ali. Outra coisa também que surgiu, né, nesse florescimento aí, né, nesses períodos aí da arte, foi o teatro grego, né, um lugar para ver e para ter visões. Ó, a partir do século 6 a.C., começaram a ser organizados festivais teatrais em edificações construídas com o intuito de serem suportes para a comunicação com os deuses, constituindo-se assim em parte da arquitetura religiosa. Então, nesses lugares, né, esses lugares, eles eram, né, para fazer peças ali, né, para esses deuses, né, cultuar esses deuses, contar a história desses deuses, né? Então, de uma parte de uma arquitetura ali é religiosa. Aqui a gente tem, né, um exemplo de um teatro, né, uma ilustração, e aqui a gente tem, né, ele fica lá na Acrópole de Atena também. E aqui é como ele é hoje, né? Pode ver que aqui a gente consegue ver, né, que ele tem ali todas essas partes, né, telhado, parte do fundo, né, lateral. Aqui acabou praticamente sobrando algumas paredes e arquibancada, né? Porque essa parte tudo era feita de rocha mesmo, né? E uma outra coisa característica desse teatro é o lugar onde ele ficava. Muitas vezes, ó, ele fica na Acrópole de Atena, mas ele não fica necessariamente dentro da cidade. Eles escolhiam locais onde o som se propagava. O som, se você falasse, porque não tinha nem microfone, não tinha nada nessa época. Eles procuravam locais onde você falava, o teu som ia mais longe. Então propagava o som. Sempre era beiradas de penhasco, montanhas, coisas assim, que é onde propagava o som. É,
Então por isso que muitas vezes não era construído dentro, né, da cidade, às vezes era numa parte um pouquinho separada da cidade. E outra coisa característica também desses teatros é essa parte, né, arquibancada circular. Por que era arquibancada circular? Porque tanto se a pessoa estivesse sentado num canto aqui, na parte central ou do outro lado, todos tinham a mesma noção de escutar, porque conseguiam escutar. Porque se fosse quadrado essa arquibancada, quem estava num canto aqui não escutava, era mais difícil de escutar. Depois que se fazia esse sistema aí semicircular aí para facilitar que todos, né, conseguissem ouvir, né, os atores. E ele tem essa parte aqui no meio, que quando o teatro tinha algum tipo de música, alguma coisa assim, ficavam os músicos aqui, e aqui em cima era o palco, né, e as portas ali eram as entradas de camarim, entrada de palco, né, essas coisas características mesmo do teatro. E também nessa parte central aqui, onde não também tinham apresentações de dança e algumas coisas assim, né, que também indo, né, junto com o teatro. E esse tipo de teatro, chamado anfiteatro, é hoje em dia, né, utilizados em muitos locais do mundo, né, onde tem show de rock ou outros tipos de show também aí, né. Aqui né, apostila vocês podem ver nem vários exemplos, né, pelo mundo aí de teatros assim, que são teatros abertos, né, com um palco, né, muitas vezes a arquibancada também é semicircular, né, ou totalmente circular, né, como a segunda imagem aí, né, tem a arquibancada em volta inteira do palco, o palco fica ali no meio central, então isso é, bem desde aquele período até hoje em dia utilizado. Outra coisa do teatro grego também são as máscaras, que eram utilizadas para representar os personagens, mas também muitas vezes era para representar, por exemplo, nesse período só os homens atuavam, as mulheres não atuavam. Então, às vezes, os homens faziam papéis de mulheres nessas peças. Então, eles tinham que usar máscaras específicas para identificar que ali era um personagem feminino, né? E também essas máscaras, né, tinham lugar ali para olhar, né, normal, para eles poderem enxergar. E esse formato da boca dessas máscaras muitas vezes servia para ampliar também o som, amplificar o som, porque como não tinha microfone nessas coisas, então às vezes essa máscara servia como amplificador para ajudar a sair, emitir melhor o som, para as pessoas poderem entender, né, desse teatro. Ó, alegria e tristeza, velhas companheiras do ser humano. A vida é permeada de altos e baixos, momentos de felicidade e desalento. Inspirados nos problemas humanos do século V a.C., autores clássicos, entre os quais se destacam Ésquilo, Sófocles e Eurípides, escreveram peças chamadas tragédias. Embora haja evidências de que existam outros autores, alguns textos desses dramaturgos são os únicos desse gênero que sobreviveram ao tempo. Do mesmo modo que as comédias, outro gênero do qual os gregos se dedicaram, as tragédias subsistem até a atualidade. Então, esse teatro também grego, eles trabalhavam bastante a tragédia ali, né? Que muitos, por exemplo, eles contavam as histórias dos heróis lá, né? Que é filhos de deuses, semideuses, né? Filho de Deus e humano. Que eles lutavam, né, contra esses deuses, mas muitas vezes no final acabavam, né? Ou perdendo a própria vida, ou perdiam pessoas importantes. Então, sempre essas histórias, os deuses, né, acabavam vencendo, né, ou tinham consequências muito fortes, né, por isso que eram consideradas essas tragédias. Mas também tinha comédia, então por isso que tem essa parte, a alegria e a tristeza, que são características bem importantes, né, do teatro grego. Aqui a gente tem uma imagem ainda, de uma montagem que foi feita inspirado no teatro grego, mas só que em 1984, com um grupo aí, né, francês. Você pode ver que eles estão usando as máscaras, né, o teatro também aí é uma referência, né, igual como era o teatro também grego. Então, para preservar isso, né, para sempre estar na memória. Então, com isso a gente finaliza essa aula de hoje, tá bom? E até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.